Oi gente, tudo bem? Bom, estamos aqui para gravar aquela aula com o procedimento de 3 coisas diferentes para a gente dar continuidade ao nosso projeto e à construção das plantas de corte, tá? Eu já estou aqui com o arquivo aberto no ponto inicial em que a gente parou da última aula, tá? Bom, o que a gente vai fazer são 3 coisas. Primeiramente, nós vamos ver como construir o telhado, né? Onde a gente começou, mas deu algumas inconsistências nas medidas, eu verifiquei o que é e a gente vai dar prosseguimento, tá? Como fazer as escamas, né, do telhado, não só nesse sentido, mas nesse aqui também. E nós vamos também aproveitar para dar uma passada no assunto da construção de escada, tá? Que tem umas ferramentas que são bem interessantes para a gente construir isso sem problemas. Então, comecemos aqui com a questão do telhado. Então, veja só, por que estava dando errado na última aula? Eu estava sem entender, mas é porque os 60 que a gente tem aqui deixa eu mostrar aqui, tá? Veja que a gente alinhou, né, a planta baixa, né, do superior com a construção do meu corte, né, que vocês acompanharam o desenvolvimento. Aqui nós temos a projeção do telhado, não é isso? Só que, na verdade, não é a projeção do telhado, nós temos realmente o desenho do telhado, já que essa é a planta do superior, o pavimento superior. O que acontece é que daqui para cá tem 60 centímetros, né? 65 na verdade, né? Deixa eu conferir aqui. Ó, 65. Pois bem, o que acontece? Só que esse 65 é medido a partir da ponta do telhado, e o telhado é recuado dessa madeira, né, do caibro. Então, por isso que estava dando essa diferença, tá? Esse madeiramento. Então, a gente fez o seguinte, a gente tirou a medida pela ponta do telhado, que dá 2,86 de altura, tá? Então, a gente vai considerar essa linha. O que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai construir essa linha daqui, ó. Essa daqui para cá, ok? Então, ela tem 2,86, mas 1,52, ó, já está aqui a cota, 1,52, tá? Então, nós vamos fazer primeiramente essas duas medidas, 2,86 e 1,52, que é justamente essas duas linhas aqui, tá? Então, 2,86 e 1,52. Então, criei essas duas linhas, vou transformar aqui em linha auxiliar, tá? Aqui nós já temos o alinhamento do beiral, que é isso aqui. Então, agora a gente só precisa ligar essa linha a essa para encontrar a inclinação, tá? A telha, a gente tem aqui, a gente usou uma medida, existem várias telhas, né? Mas a gente usou aqui uma medida mediana, que é de 8 centímetros, dessa altura maior da escama, tá? E essa daqui 5, tá? Então 8 maior e 5. E aqui a gente tem 35. Pois bem, a gente aqui vai reduzir, fazer um deslocamento, né? De 0,08 para baixo, que é onde vai estar a telha, e mais 0,12, que é referente ao madeiramento, tá? Então o madeiramento vai ficar nessa posição. Então a telha, na verdade, ela vai ficar nesse ponto aqui, né? Aqui para cá. E o madeiramento a gente vai recuar 5 centímetros, já que isso é bem comum, né, acontecer. Vou fazer a cópia, na verdade, aqui só para manter o perpendicularismo, tá? Aqui e vou fechar aqui. Então, isso aqui é a posição. Vou apagar essas duas linhas para a gente entender o que é que está sendo feito, tá? E vou mudar aqui para uma questão de contraste. Eu vou mudar aqui, eu sempre faço isso, não sei porque eu não fiz hoje com antecedência, que seria trocar aqui o fundo do AutoCAD para um fundo claro, tá? Então, para a gente poder acompanhar melhor. Então, fiz a construção aqui. Agora, vou inicialmente fazer logo o recuo do madeiramento aqui com uns 5 centímetros, tá? Daqui para cá.
Então eu posso inclusive já converter isso aqui no madeiramento, se eu quiser, né? Eu posso inclusive trocar essa linha aqui por uma linha de vista. E já posso inclusive cortar. Vou cortar aqui, aqui e aqui. Ok? Bom, feito isso, vamos agora construir a parte do telhado, né? A escama. Então, nós vamos usar o comando matriz. Eu posso fazer isso de duas formas diferentes, tá? Eu vou fazer isso na camada telhado. E aí eu vou construir aqui um módulo, né? Que seria ponto 35. Opa, deixa eu desfazer. Tenho que fazer isso com o orto ligado. Ponto 35. Vou subir ponto 08 e aqui ponto 05, tá? Vou fechar aqui. Então eu preciso desse módulo aqui para construir o meu telhado. Observem que no telhado a parte mais alta vai ficar para baixo, né? Então a gente tem que inicialmente construir isso aqui. Vou afastar só um pouquinho aqui para não atrapalhar. Bom, aqui no telhado nós vamos precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, já que a gente vai ter aqui um pedaço, né? Uma parte da telha. Então nós vamos fazer com 18 telhas, né? Aliás, 18 não, 14 telhas, ok? Então vamos lá, de volta aqui. Eu posso fazer isso de duas formas, tá, gente? Eu poderia fazer isso aqui copiando, né? Mas para isso eu precisava ter essa linha aqui, ó, esticar essa linha até um tamanho qualquer aí, suficiente para cobrir aqui a minha distância. E aí eu poderia fazer o seguinte, eu teria que fazer uma cópia aqui. Eu precisaria fazer uma cópia dessa linha maior aqui e apagar essa menor, tá? E eu faria agora a cópia da seguinte forma: copiaria esse pedaço e essa linha aqui, tá? Dava Enter e aí eu faria a seguinte coisa: sairia copiando. Tá vendo por que eu não copiei essa linha da direita? Porque ela já tem o seu complemento aqui. Isso tudo para evitar a questão da sobreposição de linha, tá, gente? Então eu posso fazer o telhado dessa forma, que é uma forma mais... Bom, devo até ter passado aqui, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, essa última eu nem preciso, né? Então, essa é uma forma inicialmente que a gente pode fazer. A outra é utilizando, vou afastar aqui, utilizando o comando matriz, que eu acho bem mais rápido, né? Então, nós vamos inicialmente copiar aqui o módulo, tá? Vamos copiar isso. Eu esqueci uma coisa. Tenho que copiar isso aqui e isso aqui para baixo, tá? Bom, então o comando matriz é esse aqui, ó. No caso, array, né? Quem estiver usando o AutoCAD português é o matriz. Clica na ferramenta e vai clicar nos objetos que quer fazer a cópia. Nesse caso, eu vou usar as mesmas duas linhas, tá? Essa daqui eu não vou selecionar, senão ela vai sobrepor aqui, ok? Então eu vou dar Enter. E veja que quando eu faço isso, ele já cria aqui um padrão, né, do AutoCAD de 4 colunas por 3. Então, inicialmente eu posso fazer o seguinte: eu vou cancelar, vou selecionar, tá? E vou, primeiramente, puxar essa linha aqui para baixo. Eu posso fazer isso. E posso puxar isso aqui para a direita, ó. Ele vai fazendo as cópias, tá vendo? Então, isso aqui é paramétrico e é interativo, tá? Só que normalmente isso nunca me atende, né? Porque aqui vai ter uma medida que nunca vai me atender diretamente. Então, quando chega a esse ponto, eu preciso aqui agora mudar os meus parâmetros. Veja que esse primeiro parâmetro aqui é o das colunas e esse aqui é o das linhas. Eu só preciso de uma linha,
mas as colunas são exatamente a quantidade de telhas, que a gente já sabe que são 14. Então eu vou colocar 14 aqui, tá? Só que elas estão separadas, né? Então, para a gente corrigir isso, a gente vai colocar o tamanho entre as colunas exatamente do tamanho da telha. Aqui, ó, tá 52,50. Qual é o tamanho que a gente usou? 35, né? Então, eu vou só substituir isso aqui por 35 e veja que ele já ajustou para mim o tamanho certo, tá? Bom, quando terminar, a gente estiver satisfeito com a matriz, eu fecho aqui e aqui. Qual é a diferença? Veja que aqui o telhado que eu criei com o comando copy, ele continua os elementos todos separados. São pedaços de linhas juntas, né? Como eu copiei e clonei. Aqui não. Veja que aqui a minha, vou até mover aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um objeto inteiro, tá? Enquanto eu não explodir, esse objeto vai ficar inteiro. Então, eu vou usar ele assim para alinhar aqui com o meu com a minha inclinação, que eu já defini, tá? E eu vou usar agora um outro comando. Vocês já devem conhecer esse comando, que é o comando alinhar, tá? Ele está aqui no painel modificar e ele está aqui, ó. Clica aqui e clica na opção alinhar. Seleciono os dois, tudo que eu quero alinhar, tá? Todas as linhas, vou pressionar Enter. Então, eu quero que alinhe esse ponto de origem a esse ponto de destino e esse ponto aqui a esse ponto de baixo, ok? Então, são os dois pontos de baixo. Então, alinhei esse ponto a esse e esse a esse. Então, agora, quando eu faço isso, pressiono Enter, o comando vai perguntar: deseja escalonar os objetos baseado nos pontos de alinhamento? Bom, sempre quando eu quiser que o tamanho dos objetos seja mantido, a gente não aceita esse escalonamento, tá? Senão ele vai reduzir o tamanho da telha. Então, aqui a opção é não. Então, ele vai fazer, olha o que ele fez. Ele alinhou tudo direitinho, né? Mas manteve a proporção do desenho. Então, o que é que eu preciso agora? Eu vou apagar essas linhas. Vou desligar aqui o telhado, tá? Eu vou apagar agora essas linhas de referência, né, auxiliar, e vou ligar o telhado, tá? Veja que agora o meu telhado está no canto que eu queria. Eu agora vou explodir para poder fazer usar o comando aparar aqui, tá bem, gente? Eu vou clicar aqui, vou vir no comando explodir, senão não vou ter como parar, e aí eu vou agora e uso o meu comando da forma correta. Então tá feito aqui o meu telhado, tá? O mesmo procedimento nós vamos utilizar para esse aqui, né? Para esse corte aqui, o corte AA, não é isso? Esse é o corte BB, desculpa, esse é o corte BB, ok? Corte BB. Do outro lado aqui nós temos já uma outra forma de desenhar o telhado, que é o telhado desenhado de topo, né? Como se a gente estivesse vendo as telhas no sentido de topo. Então, para fazer isso aqui, nós vamos precisar de uma coisa que é o seguinte, ó. Nós utilizamos um arco com 20, tá? E nós utilizamos aqui uma distância daqui para cá de 0,3 e daqui para cá de 0,37, tá? Vamos usar 0,4, né? 0,4, que seria justamente o que a gente precisa. Então, a gente vai utilizar esse telhado aqui. A gente já está com a altura, então vamos construir primeiro o perfil e depois a gente pode colocar ele na altura que a gente quiser, tá? Então vamos fazer aqui, vou fazer aqui de lado para que vocês entendam qual é o processo, tá? Então, para fazer esse telhado eu vou usar aqui também o auxiliar, vou desenhar uma linha aqui, tá? Vou fazer uma outra linha aqui de 0,04, tá?
e ponto 20. Tá? Então construir aqui a minha primeira linha. Eu vou até cortar aqui a parar, porque eu preciso desenhar uma linha de 3 pontos, um arco de 3 pontos. Então vou usar novamente a camada telhado, clica aqui e aqui, tá? Então veja que aqui eu já tenho a curvatura e o comprimento do arco que eu quero. Então, para fazer isso aqui, eu posso copiar, ó, ok? E agora eu vou inverter esse telhado, tá? Eu vou inverter agora da seguinte forma: eu vou usar o comando espelhar, tá, enter, e vou usar aqui isso aqui, ó, a linha como a linha de espelhamento. Aqui quando o comando espelhar perguntar se ele quer apagar os objetos, você responde não. E agora eu vou mover todos esses arcos de cima exatamente de forma desencontrada. Eu vou deixar aqui, tá? Veja que aqui é justamente o que eu preciso. Vou só fazer uma cópia desse objeto para cá e usar aqui a camada para fechar aqui e aparar, tá? Então eu já tenho aqui o meu perfil pronto, tá? Nesse caso eu vou usar linhas comuns para fazer a ligação aqui, ó. Fazer aqui, tá? Eu fiz errado, né? Porque eu não precisava desse. Aqui ele termina numa linha inteira, então aqui eu posso consertar isso, ó. Vou usar aqui comando camada telhado, vou aparar aqui e apagar isso aqui. Pronto, então tá. Bom, aqui em cima é muito fácil, porque eu posso fazer simplesmente uma cópia, né, dessa linha. Mesmo aí a gente precisa ver, tem que medir isso aqui para saber o tamanho, né? Esse tamanho aqui ele tá com ponto 34, né? Vou fazer um corte aqui desse ponto de ponto 35, 34.5. Quem vai definir isso é a altura do corte, tá, gente? Isso aqui eu não posso definir aqui no olho nem pelo tamanho da telha. Então eu preciso definir pelo corte. Então eu posso copiar isso aqui para cá e trazer para cá. Posso usar o comando aparar. Aqui. Podia ter feito isso de outra forma. E a forma mais rápida é aquela que eu já mostrei a vocês, onde eu posso construir a partir do meu módulo, né? Eu vou aqui construir, sei lá, vou contar. Vamos supor que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? Posso inclusive já fazer a cópia espelhada dele, responder não, e mover aqui para o canto esquerdo, tá? Bom, eu sei que agora esse meu módulo aqui tem 30, tá? Que eles estão desencontrados. Eu vou aqui no array, vou fazer do mesmo jeito, ó. Seleciono, vou deixar uma coluna só, tá? Quantos tem? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, né? Coloco aqui na minha coluna 15 e uso aqui a minha de ponto 30. Não é ponto 30, é ponto 20, né? Ponto 20, ok? Fechei, ó. Eu poderia inclusive já fazer com a linha de cima para facilitar. Aqui eu tenho inclusive um pedaço do telhado que eu posso colocar em qualquer canto, tá?
Para fazer a edição eu preciso explodir, tá? Preciso explodir. Posso copiar, vamos dizer, só a parte de cima para a altura que eu quiser. E poderia inclusive fazer isso já com talvez eu faça o corte no canto errado, né? Eu poderia repetir esse procedimento, botar isso aqui em vista, isso aqui também em vista, tá? Apesar de eu estar fazendo no comando telhado, mas isso aqui vai ser em vista. E aqui eu posso repetir, ó, esse mesmo procedimento, o array, coloca aqui 15, né? Aqui só uma, e aqui a distância de ponto 20. Ó, então fez também com a linha. Então posso usar o comando matriz, tá, para conseguir esses efeitos das duas formas, tá? Então isso aqui pode ser utilizado para criar o telhado nas duas situações. Então espero que tenha ficado entendido aí essa aula sobre o telhado, e agora a gente vai partir para a escada, tá? Vou apagar essas linhas aqui só para não atrapalhar. Para isso a gente precisa colocar vou fazer uma cópia aqui, tá? Vou desligar aqui as cotas e vou fazer uma cópia aqui do meu corte, onde a gente vai precisar desenhar a escada, ok? Vou botar aqui, tá aqui, tá? Lembre-se sempre de fazer uma cópia. Vou apagar isso aqui tudo, tá? Já que eu vou mostrar como construir isso, tá? Apagar isso, apagar isso. Bom, e agora a gente precisa de uma cópia da planta que tenha, vou até copiar dessa outra que é a planta baixa, vou copiar aqui e vou girar, tá, gente? Eu preciso girar agora, já que eu tô ortogonal, botar ele na posição do corte, que é isso aqui. Eu preciso alinhar as paredes para não dar problema aqui, né? Veja que essa parede é a minha parede da escada, então eu vou usar aqui a camada auxiliar e a opção vertical. Então eu vou usar isso aqui para alinhar a minha planta corretamente. Então eu quero a minha linha de parede aqui, tá? Então ó, alinhei, já está batendo certinho aqui. Então, uma vez tendo feito as lajes, né, e as vigas aqui do meu corte, então eu vou posicionar agora a minha planta baixa e vou levar as linhas tanto do patamar quanto dos degraus, tá, para o meu corte. Então eu vou fazer isso também com a camada auxiliar, usando a linha de construção, a opção vertical. Então eu vou clicar aqui, ó, vou usar, eu estou transferindo todas essas medidas para lá, tá? Isso é um recurso de projeto que vocês sempre devem lançar a mão. Então, ó, trouxe para cá os alinhamentos dos degraus, né? E aqui eu preciso agora de parâmetros, né, para definir qual é a altura do meu patamar, que eu já sei que ele vai estar aqui, porque ele vai me ajudar a definir também os outros degraus. Então, aqui nós temos, vou ligar aqui as cotas, nós temos que o nosso patamar está a 1,38 de altura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar o patamar aqui, fazer um deslocamento de 1,38 desse ponto para esse, tá? E engrossar a laje para baixo de 15, tá? Então eu vou cortar aqui, porque eu sei que o meu patamar acaba aqui, né? O alinhamento está me dizendo aqui. E agora eu tenho que
fazer as divisões da escada, né? Escadaria. Então, o que é que eu preciso? Primeiramente, eu sei agora que minha escada ele tem que vencer do patamar até esse ponto aqui, tá? Então, eu vou fazer logo a parte de cima. Eu poderia começar a parte de baixo também, não tem problema. Então, vamos fazer assim. Vamos pegar uma linha aqui auxiliar, tá? E vamos descer aqui até aqui, esse ponto, tá? Essa linha auxiliar eu quero dividir na quantidade de degraus. Então você vai olhar para a planta e vai contar a quantidade de degraus. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Então eu tenho 8 pisos até chegar no patamar. Então é isso que eu vou fazer aqui. Vou dividir essa linha em 8 partes iguais, tá? Por que eu simplesmente não meço, Rony, e faço o deslocamento dos degraus? Porque vai sempre dar um erro, tá? Na vida real, quando a gente tem essa tarefa, sempre há uma diferença na execução, sempre há uma diferença de medida. Então é importante a gente ter uma ferramenta que a gente dilua na escada essa diferença para que no final os degraus fiquem todos iguais. Então a ferramenta melhor que tem para fazer isso é essa ferramenta aqui, ó, dividir, tá? No meu AutoCAD que está em inglês é o divide, mas no português é dividir. Então clico nele e clico na linha que vai ser dividida, tá? Imediatamente quando você clica na linha, o comando pergunta o número de degraus. A gente viu que é 8, né? Dividir é 8. É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso mesmo, 8. Então, dividir aqui. Aparentemente, parece que não aconteceu nada, mas quando a gente seleciona a linha, veja que ela está cheia de pontinhos, tá vendo? Então, o que o AutoCAD faz, na verdade, se eu apagar aqui a linha, não é quebrar a linha, mas marcar essa linha com segmentos. Esses pontos vão definir exatamente de forma equidistante, distribuir ao longo dessa linha pontos equidistantes, tá? Então isso aqui vai me ajudar agora a traçar linhas horizontais. Para isso eu vou ter que aqui no meu OSNAP tá com a opção ponto ligado, tá? No meu caso aqui é node, no inglês, no português é ponto. Então se eu não tiver com essa opção ligada, eu não vou conseguir enxergar aqui a opção. Então eu vou aqui linha de construção, vou usar a opção agora horizontal e vou sair marcando aqui, ó, tá vendo? Cliquei, 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 ó. Tem algumas pessoas que têm dificuldade ou às vezes precisam saber aonde exatamente está esses pontos, tá, gente? Existe aqui, deixa eu ver se eu acho aqui de ponto style, pronto, é aqui. Olha, aqui quando eu clico nessa opção ponto style, o estilo do ponto, eu posso definir inclusive que tipo de representação ele vai fazer quando ele dividir a linha, tá? Então eu vou clicar aqui nesse X, ó, e aí ele marcou, tá vendo? São aqueles mesmos pontos, só que eu mudei o estilo para a gente conseguir enxergar melhor. Então essa opção de estilo de ponto aqui, ó, eu posso usar diversos estilos diferentes para você enxergar claramente onde é que estão os seus pontos, tá? Eu vou deixar isso aqui por enquanto, que eu acho mais discreto. Vou inclusive diminuir aqui para 2, para ele ficar mais, ó. Então, para a gente ficar ciente de onde estão os pontos, tá? Isso aqui serve para a gente apagar depois que ele não tiver mais mais função para a gente, tá? E é o caso agora, eu posso apagar, tá? Aqui veja que o meu degrau começa nessa primeira linha, né? E é onde eu vou começar a desenhar. Veja que conforme aqui o meu desenho, a escada de baixo é toda tracejada, né? Porque ela é a projeção. Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou usar a linha tracejada, projeção, e vou desenhar a minha escada. 1, 2, vou fazendo aqui, ó, né, o serrilhado da escada, ok? Onde é que eu tô?
ter cuidado, inclusive, para não se perder nesse momento, tá? Vim aqui e fechou. Fechei exatamente. Se eu desligar aqui a camada auxiliar, você vai ver que minha escada está desenhadinha de forma correta. O que eu preciso agora é de uma linha que ligue os pontos de baixo, tá? E aqui para fazer o engrossamento da laje da escada, tá? Daqui para cá, que eu acho que está usando 10, né? 10, exatamente. Então, vamos fazer, isso vai mudar conforme a casa, mas no nosso exercício aqui, a gente está usando 10, ok? Fechei, cortei aqui, e agora eu posso estender aqui a minha laje até aqui. O mesmo procedimento, gente, eu vou ligar agora a minha linha auxiliar, o mesmo procedimento eu vou fazer para a situação aqui em cima, tá? Vou desenhar uma linha aqui para cá, tá? Vou voltar daqui para aqui e vou apagar aqui. Essa linha é só uma linha de referência para eu fazer aquela marcação dos pontos, tá? Posso, inclusive, nesse momento, eu posso já apagar aqui só as horizontais, né? Porque as verticais eu ainda preciso. Vou novamente aqui usar o comando divide, no meu caso, e aqui vou usar também 8, ok? E aí vamos fazer o mesmo procedimento, tá? Linhas de construção horizontal. E aí eu vou marcando aqui, ó. Marquei. Devo lembrar, tá, gente? Não esqueçam de marcar aqui o OSNAP Node, o ponto. Senão não vão encontrar aqui esse auxiliar para colocar as linhas de construção, tá? Bom, aqui agora, como essa linha a gente vai usar alvenaria, que ela a escada aqui aparece cortada, né? Então aqui a gente vai usar a camada alvenaria. Então veja que se for feita a coisa certinho, ele vai bater exatamente onde a gente precisa, tá? Vamos fazer o mesmo procedimento para engrossar a laje, ligar esses pontos mais baixos com uma linha e vamos usar um deslocamento aqui de 10, tá? Apaguei aqui e aqui a gente vai usar veja que aqui a viga é a mesma 30, tá? Então nós vamos somente pegar esse alinhamento aqui para cá e trazer esse alinhamento daqui de cima para cá, tá? É só fazer agora o chanfro aqui e aqui e aqui e aqui e aqui. Então tá pronta aí a minha escada. Eu posso agora apagar as linhas de construção, tá? E fazer agora o último acabamento aqui, que é ligar essas linhas, ok? Então é assim que deve ser feita a escada, tá? Para que ela fique bonitinha. E aqui a gente vai ter uma medida bem 17, tá? Então provavelmente ela está com um pouco mais de 17, ou menos, né? Ela deve estar arredondando. Se eu medir aqui, deixa eu ver quanto é que tá. Ó, ela está com 0,17 e 13, mas como foi diluído essa diferença na escada, né, com o comando dividir, com a configuração da cota de 2 casas decimais, então as cotas vão sair do jeito que a gente precisa, tá? Bom, gente, é isso que eu tinha para mostrar a vocês, tá? Espero que ajude. Qualquer dúvida nessas questões que eu mostrei hoje, precisa ser tirada de forma pessoal e pontualmente, tá? A gente pode marcar um plantão de dúvida, caso seja necessário. Espero que vocês consigam avançar nesse ponto. Então, até lá vocês, um abraço.